O povo agora tá discutindo por piada, né? Que interessante. Realmente complicado. Tolino vai ser até preso. Que loucura. Mas eu entendo as pessoas. Ou será que não? Living on the edge, fighting crime, spinning webs, swinging from the highest ledge. He could leap above my head. Villains on the rise and the city's victimized. Looking up with no surprise, arriving in the speed of time. Spectacular, 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 spectacular. Antes de começar, a gente tem que entender se isso é uma discussão válida ou não. Mas o que seria uma discussão válida? Uma discussão válida é quando tem espaço para opiniões diferentes sem que isso seja criminoso, basicamente. Não é exatamente uma opinião absurda de criminosa. Você pode discordar, eu posso concordar e a gente discute, mas tá certo, tá dentro da lei, tá dentro do certo. O que é completamente diferente é uma opinião inválida, onde tem, por exemplo, nazi. Porque tu sabe que nazi é errado, não tem por que discutir sobre isso. É crime e acabou, não tem como discutir. Não tem eu acho que tá certo, é impossível, é crime errado. E aí que tá a grande diferença. O humor ácido é uma discussão válida, porque é possível, abrange muitas coisas, do tipo, dá pra fazer piada com tudo, qual o limite do humor, é apologia, não é? Entre outros vários assuntos complexos. Então sim, é uma discussão válida. E se você meio que discorda, sua cabeça é bem mais dura que a minha. Agora que a gente sabe que é uma discussão totalmente válida, vamos tentar entender o que é o humor ácido. Humor negro. O humor ácido é um tipo de humor que usa de assuntos pesados, sensíveis, tipo tabu, violência, tragédia, doença, relações políticas, miséria, preconceito e entre outros crimes no geral. E é tão sensível que as pessoas meio que pegam e batem o martelo dizendo que é ofensivo e pronto. Enquanto tem outras que defendem, dizendo que é uma forma de lidar com os conflitos do dia a dia do mundo. Isso meio que divide muitas opiniões. Muito desse conflito é porque as pessoas não entendem o que é e como funciona o humor ácido, basicamente. E por isso que na segunda parte resolvi explicar o que é. Eu separei em 3 grandes objetivos do humor ácido. Separei em 3 para que seja mais fácil e simples de explicar. O primeiro é chocar, o segundo é amenizar e o terceiro é criticar. O choque é um impacto que vem bem antes da risada. Meio que puxa o assunto, que é bem pesado, bem delicado, e joga direto na tua cara. Fica tipo, caramba, ele realmente tá fazendo piada com isso? Caramba, ele é louco? Esse é o choque. Vai dizer tipo, esse assunto? Vai sentir aqui ó, bem direto no teu peito. O segundo objetivo é a crítica, basicamente. Que simplesmente é pegar assunto da atualidade, fazer piada em cima, mas não só com uma zoeirinha ou algo do tipo. É fazer uma crítica mesmo. Atacar o problema. Crítica a sistemas políticos, a pobreza, a situações, a preconceito, coisas que precisam ser faladas mesmo. E dentro desse tipo de piada, dentro dessa forma de dizer, acontece. Direto. Terceiro objetivo é amenizar. Que em resumo também é tu pegar todas essas coisas que acontecem, tipo preconceito, racismo, xenofobia, entre outras coisas, e ridicularizar as situações. Tá ligado? Rir pra não chorar. Mas não pra ridicularizar a situação e amenizar a situação, mas o impacto que vai vir em ti. Tu não vai sentir tanto sofrimento, porque tu vai estar acostumado e vai poder tirar humor da dor. É o que eu sempre digo. Então esses são os 3 objetivos. Eles ficam meio que ocultos e passam batido por muitas pessoas, porque as pessoas não entendem a forma que o humor ácido se apresenta como piada. E por não entenderem muito essa forma do humor ácido, elas acabam ignorando o objetivo e achando super ofensivo. E assim como eu separei os 3 objetivos do humor ácido, eu também tive a honra de separar as 3 formas que ele se apresenta na piada. Sendo essas a sátira, a hipérbole e a ironia. Começando pela hipérbole, sendo ela a base de todas as outras duas, basicamente. A hipérbole é como tu pegar uma situação e escrachar ela ao limite. Exagerar ao absurdo. Muito mesmo. Tanto no comentário quanto na forma que ele vai ser dito.
Um exemplo. Minha infância foi tão boa que eu tive que aprender a brincar de esconde-esconde no escuro. Era a única forma de não ver minha mãe apanhando. Aqui acontece um exagero cômico de uma situação tão sensível e complicada só pra fazer uma piada em cima, mesmo que seja Mata ele, pra mim. Agora indo pra sátira, que engancha muito bem em hipérbole. O humorista satiriza uma situação meio que pesada e sensível pra fazer uma piada crítica em cima, um objetivo de criticar. Exemplo bem bobinho aqui. O político diz que o pobre é preguiçoso. Também, ele tem que andar até o trabalho e voltar pra casa e ainda tem que correr atrás de dignidade. Aqui é uma sátira ao comentário do político criticando a diferença de classe, onde a piada confirma a preguiça do pobre, mas mais porque ele corre atrás de tudo. Por fim, a terceira e última forma que a piada ácida se apresenta é a ironia. De forma bem simples, é dizer o contrário do que se realmente quer dizer. Uma certa de falsa entonação, um exagerozinho ali, além de tirar risos, serve como uma crítica à própria sociedade. Aqui um bom exemplo. Fico feliz que os hospitais estejam lotados, pelo menos estão aproveitando o sistema de saúde. Uma ironiazinha, que aqui foi usada para realmente criticar outro problema da nossa sociedade. Bem simples, na verdade. Essas formas que a piada ácida se apresenta, como a ironia, a hipérbole e a sátira, acabam que, não sendo entendidas, viram só um comentário ofensivo na cabeça de todo mundo. Um comentário real e preconceituoso, e acabam esquecendo que, além de ser só uma piadinha, também pode ser uma crítica aos próprios problemas que elas estão realmente indignadas, reduzindo a só ofensas e piadas cruéis. E aqui chegamos no grande conflito atual sobre o humor ácido. Se é certo, se é errado, se deve ser feito, se não deve ser feito. É uma técnica, tem que ter uma certa habilidade para fazer esse tipo de humor e para poder entender. E as pessoas realmente culpam o humorista e não as pessoas, tipo, qual é? O humorista tem que avisar que é uma brincadeira, que é uma ironia, tipo, tem que ser bem explícito pra pessoa entender, ela não pode pensar. Não descendo a lenha em quem não entende, mas em quem culpa o humorista. É um argumento muito baixo quando tu responsabiliza o humorista pela pessoa que não entende, tá ligado? É um dos argumentos que eu já vi por aí, querendo responsabilizar o humorista, sendo que a pessoa foi no show, ela entende como o show funciona, ela sabe como é o humor, e ela acha que é verdadeiro aquele comentário. É muito coisas estranhas, tá ligado? Não faz muito sentido culpar o humorista por isso. E usando de exemplo o Léo Lins, que é o caso atual que tá sendo um fuzuê pra todo mundo, não é? Que faz piadinhas desse tipo, né? Esse complexo conflito tumultuoso tem que ser desmembrado devagar. Então vem comigo e vamos resolver esse assunto. Nada tipo, ele não falou nada, mas ele vai. Então vamos pro grande elefante na sala. Qual o limite do humor? A verdade é, jogando na sua cara agora, é que não existe limite pra piada. Dá pra fazer piada com tudo. Tudo mesmo. E eu não tô exagerando, tô falando sério. Qualquer assunto, qualquer tabu. E eu não vou estar exagerando quando eu digo que todo mundo faz piada com tudo. É sério. Você também, não mente pra mim. Todo mundo faz uma piada meio exagerada aqui ou ali que acaba saindo meio ofensiva e fora do contexto acabar se dando mal. Não porque você é uma pessoa ruim, mas porque sem o contexto você vai ser realmente muito criticado. E isso é o núcleo de intimidade, que é basicamente um núcleo de pessoas e amigos que você faz um tipo de piada mais exagerada que você sabe que é brincadeira e não concorda com aquilo, mas zoa. E fora dali fica completamente errado e não tem contexto e sentido fazer fora da sua bolha, entendeu? E esse sim é o limite do humor. Não é o com que se faz piada, mas onde você vai fazer a piada. E já dizia uma frase que todo mundo conhece: o humor não tem limite, o ambiente sim. Tá me julgando agora, né, safado? Tem como a gente entender de forma simples o núcleo de intimidade e levar pro show, com duas coisas: conhecimento e consentimento. Começando com conhecimento, é sobre primeiramente conhecer a pessoa e também o que ela vai falar. Um amigo seu, por exemplo, eu conheço ele. Eu sei o tipo de piada que ele faz e sei quem ele é como pessoa. Entendo que é uma brincadeira, que ele não pensa assim, que ele não é xenofóbico, nem preconceituoso, nem intolerante religioso, tipo, olha pra essa carinha linda dele. Entendeu? Eu sei que ele não é um monstro, eu sei que ele não é um preconceituoso, eu entendo que ele só tá exagerando, criando uma persona cômica e engraçada dele. É uma zoeira exagerada. E o consentimento, basicamente, é eu, sabendo quem ele é, conhecendo as piadas que ele fala e o que ele diz, eu vou consentir em ouvir as piadinhas que ele faz, mesmo sabendo que eu posso me ofender. Sendo eu cristão, por exemplo, eu não vou me ofender com o que ele diz, porque eu sei que ele tá brincando, que ele tá só zoando, ele não tá sendo intolerante comigo ou debochando da minha religião, é só uma brincadeirinha entre nós amigos, entendeu? E assim que é o núcleo de intimidade. Agora vamos colocar isso no show. Sim, dá pra colocar isso no show, esse mesmo princípio, que é basicamente... esqueci. Dá pra colocar esses dois princípios no show. Conhecimento, usando o Léo Lins como exemplo. Aqui o conhecimento basicamente é sobre entender que ele é um humorista, o tipo de humor que ele faz e quão pesado ele é, que é basicamente conhecer. Já o consentimento está em eu, principalmente sendo considerado uma minoria,
consentir em ir para o show, pagando para assistir o show. Quando eu vou lá e pago para assistir, eu estou consentindo, conhecendo o que vai ser dito. Funciona da mesma forma, o ambiente. Não é um núcleo de intimidade porque você não conhece o Léo Lins. Você não conhece ele intimamente, o ele, entendeu? Ele como pessoa. Mas você conhece o tipo de piada. E conhece que ele é um humorista. Reconhecendo isso, você meio que entende que não é bem ele, mas que é só uma piada. Quando a gente puxa esse assunto do tipo, será que não é o pensamento do humorista, no caso do Léo Lins? Bem, é um pouco bem complicado. Quer dizer, você entende que é possível fazer esse tipo de piada para justamente ser preconceituoso e se esconder atrás do humor. Mas porque você não conhece a pessoa, você não assume que ela é algo, só porque você não sabe se ela é. Não faz sentido. Meio que você não conhecendo a pessoa, o que você assume é que aquilo ali é um show, que é uma brincadeira dentro de um pseudonúcleo de intimidade. Onde, entendendo as formas de humor que eu mencionei anteriormente, você sabe que é apenas uma construção de uma piada, junto com os grandes 3 objetivos que eu falei. Não é só um comentário solto, não tem espaço para assumir o que a pessoa é. E aí entra outra coisa, mas será que é um personagem? Será que é realmente o pensamento do humorista, do comediante? Vou quebrar você agora! Por causa da condenação do Léo Lins, surgiu alguns comentários na internet. Tanto a favor quanto para quem é contra, sabe? Que é basicamente atuação versus stand-up. Muitos que estão contra a prisão do Léo Lins agora falam tipo, mas se tem que prender ele por piada, tem que prender o ator vilão de novela, tem que prender a Carminha por fazer maldades dentro da novela e tal, e que tem que... Não é assim. Não é tão simples assim, é até bem burro pensar desse jeito. Não tem o mesmo peso pro argumento. Na verdade não faz nem sentido, tipo, o vilão ele é mostrado muitas vezes que ele tá errado no que ele faz, não tem um certo. É bem claro. Tu vê que na atuação ele tá só atuando e que ele tá fazendo o que é errado. O vilão faz coisas de vilão, que é como um vilão deve fazer, que é errado e tu sabe que é ruim. É mais fácil do que um humor de stand-up, por exemplo. Não tem o mesmo peso. Para igualar esse argumento, tu tem que sair desse pensamento de atuação versus stand-up. E sim o impacto negativo entre a obra fictícia e o stand-up. E seus impactos na realidade. Aí sim tem briga. Quando a gente coloca que o ator tem que ser preso por fazer personagem, isso sempre vai dar errado. Agora, esse personagem impacta na realidade negativamente? A obra impacta? Quando muitas pessoas que eu conversei, quando eu mencionei e trouxe à tona coisas como South Park ou Family Guy e até mesmo Lovecraft, que realmente era o pensamento do autor sobre preconceito e tudo mais, no geral, não interessam muito sobre isso, mas South Park e Family Guy em especiais, eles trazem coisas bem pesadas, bem mais pesadas que o show do Léo Lins, muito mesmo. O argumento era sempre, é só um papel, é só um personagem, é uma obra fictícia. Tipo, em muitos casos, era reduzido a apenas, é só um papel. Dando a entender, e de uma forma bem irresponsável, que não interessava muito a obra ou o que era apresentado. Porque era só um personagem, não interessava nada do que estava sendo dito. Era só papel, era roteiro, era scriptado, não tem nada de errado, e zaz. Basicamente simplificaram pra isso pode ser dito porque é um personagem. E isso é um argumento bem burro, na verdade. Uma obra fictícia pode impactar negativamente, independente do intuito dela, isso é o fato. Muitas vezes, se você diz que é só uma obra, que é só um personagem, e dá a entender que não interessa muito o que está sendo dito ali, você ignora que a obra pode ser propositalmente preconceituosa e usar um argumento de ficção para se esconder atrás. E muitas obras, mesmo tentando passar uma mensagem positiva, podem passar esse impacto negativo para pessoas que são realmente preconceituosas, onde pegam uma atuação de um personagem e usam para replicar no dia a dia com outras pessoas. Quando você descredibiliza o impacto que uma obra fictícia tem, tu não precisa se preocupar com mais nada, tipo pautas sociais, em obras de ficção, hipersexualização de mulheres, afinal elas são um personagem, não muda nada na realidade, entendeu? Entre outras diversas coisas. Sim, eles têm o mesmo peso. O stand-up, o show, o teatro, ele tem o mesmo peso que uma obra fictícia, como um livro, um filme ou um game. Não é tão simples de separar, independente da forma que os lados se apresentem. Os dois impactam na realidade, independente se é positiva ou negativamente. Aí pode vir um argumento baixo que é tipo, eu vi num vídeo que o Léo Lins escreveu no livro, que é o pensamento dele, que é a verdade, que o humorista tem que falar o que pensa e tal, e... Eu sei que você não leu o livro do Léo Lins e se deixou levar por esse tipo de vídeo. Eu vou tentar ajudar. Foi uma jogada bastante baixa, digo eu, porque quando eu me deparei com esse vídeo, eu já estranhei porque a pessoa ficava procurando trechos específicos em páginas super específicas. E tipo, tá no livro dele que ele se incrimina sobre piadas que ele faz e que inclusive estão sendo simplificadas no livro. Só meio imbecil, né? Por isso que eu fui atrás do livro e
como eu fiquei surpreso ao ver que tava tudo fora de contexto. Ah não, que plot twist, não é? Não, na verdade não é. Foi tirado completamente de contexto, uma jogada bem suja e baixa. Os trechos estão ligados ao que está sendo dito nas páginas e, bem, lendo eu entendi. E se quiserem eu faço um vídeo só sobre isso. E esse é um dos grandes problemas dessa discussão. As pessoas começaram a jogar esse grande debate no lixo. E pra seguir um caminho muito mais fácil, sabe? As pessoas odeiam por odiar. Elas acham ofensivo. Resumem a isso. Tipo, eu não gosto, logo é super, hiper errado, não tem como. Mas aí que tá uma discussão interessante, que as pessoas deviam levar em consideração. Agora a gente só tá julgando e destruindo o que a gente não gosta, como a gente tá destruindo as pessoas por não desgostarem do que a gente não gosta. Isso faz algum sentido? A gente agora tá acusando pessoas de serem, por fazerem piadas. Tipo, aquele cara é preconceituoso. Ele não fez uma piada ácida. Ele acredita nessa piada. Ele realmente é nazi, ele é raci, ele é homo, tudo de criminoso, até capacitista, só porque ele fez uma piada. Tipo, ele acredita nisso. E fazemos jogando baixo, as pessoas jogam baixo. Foram lá tirar de contexto pra poder julgar, porque é muito mais fácil julgar do que tu debater sobre uma ideia. Tipo, ele é. Tu cria um monstro numa pessoa e é muito mais fácil odiar aquela pessoa e discordar de tudo que ela tem pra dizer. Porque ela é um monstro, ela é com pensamentos criminosos, sabe? E as pessoas jogaram esse debate no lixo, que é algo interessante, e isso é muito ruim, né? Dos tempos pra cá a gente só sabe odiar o próximo porque ele não concorda com a gente. A gente não tenta debater, discutir. E isso é bem triste. É bom ver como as pessoas estão empobrecendo o argumento, estão empobrecendo a fala, não estão mais querendo falar nada. Só querem destruir e escolher um lado pra seguir, sem debater sobre nenhum dos dois. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer. Agradecer de verdade. Por você ter me ouvido, ter aberto sua mente pra poder discutir sobre algo assim. Entender como o humor ácido funciona e não ficar só no que você acredita e odeia. Eu quero agradecer. E por ter me ouvido também, deve ter sido um saco. A gente usa muito de política pra poder decidir se a gente vai falar ou não sobre o assunto. E isso é um problema. Ultimamente é um grande problema. Tudo é sobre política e só isso. Tem muitas coisas que tem vindo desse assunto que vale a pena discutir além disso. Tipo, é apologia? É, não é? E é uma discussão bem principal. Várias pessoas não discutem sobre isso. Elas querem só mostrar que elas estão certas e você tá totalmente errado. Não é assim. As pessoas querem muito se rivalizar, tá entendendo? Criar inimigos. E se degladiarem só pra poder ver quem tá certo e quem tá errado nesse contexto, em qualquer assunto que envolva lados. Isso é um grande problema no geral, onde jogamos fora uma discussão e perdemos um bom assunto. Se você chegou até aqui e se abriu pra entender, bem, muito bom. Mas se você discorda, tranquilo, sem problema. É aqui que começa a verdadeira e saudável discussão. Bem, se você chegou até aqui, muito obrigado. Deu bastante trabalho, principalmente por causa dessa roupa, dessa máscara. Muito difícil de usar. Eu prefiro estar batendo em bandidos do que estar falando com essa máscara no rosto. Obrigado por acompanhar o seu Homem-Aranha, não Homem-Aranha favorito. É isso. Um beijo na sua nuca.